Paz e graça, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus continua abençoando a vida de cada um. Iniciamos mais esse vídeo num papo teológico sobre um tema bastante complexo e às vezes difícil da compreensão nossa, de alguns irmãos, ao mesmo tempo uma curiosidade para nós. Eu quero falar hoje referente sobre a salvação das crianças. Se a criança, quando ela venha a óbito ou morre antes de uma idade um pouco mais madura, onde ela consiga entender ali e tomar uma decisão através da sua escolha, se ela alcança a salvação. Igual uma criança que ela nasceu, passa alguns meses, ela acaba falecendo ali por algum motivo de saúde. Para onde essa criança vai? Ela será salva, não vai ser salva? Então, são um dos temas que às vezes desperta em nós uma curiosidade. Então, para que nós possamos entender a respeito desse assunto, eu quero primeiro já frisar para você que todo ser humano ele nasce em pecado, ele nasce com um pecado que é herdado, da descendência de Adão. Então, através do pecado de Adão, nós recebemos isso através do nascimento. Então, por isso que a Bíblia vai ser bem enfática em dizer que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, primeiramente, nós entendemos que todo mundo tem pecado e através desse pecado nós fomos separados de Deus. Então, primeira coisa que nós temos que entender é isso. Então, todo mundo tem pecado. Porque muitas vezes nós entendemos que a criança ela não tem pecado. Eu estou falando do pecado adâmico que nós recebemos de herdade ali através da geração, através de Adão, Então nós recebemos esse pecado que foi imputado a nós. Agora existe o pecado que nós cometemos através da nossa decisão e através dos nossos atos, entendeu? Esse é outra definição. Eu quero falar nesse vídeo sobre o pecado que nós recebemos ali através da descendência de Adão, através da descendência do homem, a qual foi a primeira criação de Deus. Então, através da sua desobediência entrou o pecado no mundo. E todo ser humano ele recebeu essa penalidade por causa de Adão. Então nós entendemos que todo mundo tem pecado, mas e aí, irmão João Paulo? A criança ela vai ser salva ou não? Ela vai para o céu ou não? Para que nós possamos entender, o apóstolo Paulo ele vai falar em Romanos, seu capítulo 7 e seu versículo 7 e 8. Ele vai nos dar uma compreensão clara referente ao aspecto da lei, dizendo: contudo, eu não conhecia o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a consciência se a lei não me dissesse, e não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência, porquanto não há lei, está morto o pecado. Que diremos, pois? O versículo 8, vou ler de novo. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência, porquanto onde não há lei está morto o pecado. O que Paulo queria falar referente a isso? Paulo está falando o seguinte, que o Paulo ele só conseguiu entender a respeito do pecado, da transgressão do homem, através da lei, ou através da palavra de Deus. A palavra de Deus ela traz a consciência ao homem a respeito do pecado. Aquilo que muitas vezes nós não compreendemos e não entendemos, que o homem passa por um processo, quando a palavra de Deus ela esclarece o estado a qual o homem se encontra. Então, o que Paulo queria nos explicar referente em Romanos capítulo 7, versículo 7 e 8, que somente através da lei ele conseguiu entender que ele estava em pecado.
Então, enquanto Paulo não tinha essa consciência do pecado, que era a transgressão de Deus, Paulo não estava sujeito à lei, porque ele não conhecia a lei. Mas no momento que Paulo ele conheceu a lei de Deus, conheceu o estado pecaminoso que ele está, ele deixou de ser inocente e passou a se tornar culpado, porque a palavra de Deus ela deixou enfático para Paulo o estado que ele se encontrava. Então, Paulo ele entende a respeito do pecado através da lei, ou através da palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que nos traz a consciência do estado a qual nós se encontramos. Então, a lei de Deus ela abre os nossos olhos para que nós possamos entender em qual estado que nós estamos e para que nós possamos se arrepender dos nossos pecados. Atos capítulo 17 e seu versículo, ele vai nos ensinar, Atos 17 e seu versículo 25 a seguir ali, ele vai nos ensinar, 26, Atos 17, 26 a seguir vai dizer: e de um só sangue fez todas as gerações dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que cheguemos, para que buscamos ao Senhor, se porventura tateando pudéssemos achar, ainda que não estava longe de nós, porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida. Aí ele continua, Atos 17. Ou pedra esculpida. Porque, sendo, pois, a geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifícios de imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos do quê? Da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância do homem, o tempo a qual ele não conheceu ainda a verdade de Deus. Mas Deus ele vai levar em conta a partir do momento que você conheceu a palavra de Deus e a recusou, ou não aceitou a palavra. O próprio Cristo falou assim: eu não vos julgo, mas a minha palavra há de julgar vocês no último dia. Então a palavra de Deus, a partir do momento que eu entendo o meu estado diante de Deus, aquela inocência que eu tinha, ela perde, porque eu não sou mais inocente. Eu fui esclarecido referente ao meu estado de um vil pecador que precisa se arrepender dos seus pecados para que possa encontrar a salvação. Agora, uma criança, um bebê, ou um jovem ainda que não tem ali 8, ou qual seja até 10 anos, que ainda não tem uma compreensão clara do discernimento de uma decisão a qual ela consiga decidir por si só a respeito dos seus atos, ela não tem condição de ser imputada o pecado, porque ela não tem ainda um estado de uma perca de inocência, ela ainda é inocente. Então, por isso, Deus não imputará o pecado a ela. Então, o estado que a criança ela se encontra, um bebê que nasceu, ou uma criança ainda que ainda tem um estado de inocência, ela não tem como ser imputada, porque ela é inocente. Ela tem uma pureza, ela tem ainda uma pureza tão pura, a qual não cabe, o Senhor não imputará um pecado a ela.
Não foi o próprio Cristo que falou assim, ó, deixa as crianças vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Cristo ainda fala mais, para que nós possamos alcançar o céu, nós tínhamos que se tornar igual uma criança. Então a criança é um sinal de pureza, é um sinal de bondade, é um sinal de alguém que não tem maldade, e por isso Deus não imputará o pecado a ela. Espero que você possa ter compreendido sobre esse tema, e que possa ter te ajudado e esclarecido ao mesmo tempo a respeito desse tema tão importante para a nossa fé. Então, se você tem gostado do nosso papo aqui teológico, compartilha, deixe seu comentário aqui, se inscreva no nosso canal, visita a nossa página Papo Bíblia, visita o nosso Instagram, nosso Facebook, e que Deus possa te abençoar cada dia mais.